Boa noite a todos, a paz do Senhor, dos irmãos. Hoje nós começamos, na verdade não é a segunda aula, é a terceira aula, porque cada aula tem 50 minutos e nós ficamos aqui 2 horas, Então, hoje nós continuaremos tratando sobre pecado, Qual é a disciplina que estuda pecado? Hamartiologia, é a doutrina do pecado, errar o alvo, Nós aprendemos isso aqui na aula anterior. Acho que o data show já está, daqui a pouco já está passando aí. Enquanto isso, todos entregaram, com exceção daqueles que já falaram comigo, fizeram o trabalho. Irmãos, só assim, para o senhor, irmã Mara. Não é irmã Mara não, Ah, tá, para o senhor, minha irmã. Só para, assim, conhecimento dos irmãos, a ideia, irmãos, não é reprovar ninguém, A ideia não é reprovar ninguém. Esse curso não tem a finalidade de reprovar ninguém. Mas, assim, é necessário que as pessoas, se esforcem para responder um questionário, se esforcem para fazer um trabalho, porque isso, querendo ou não, acaba contribuindo para o seu crescimento. E alguns pontos eu posso pontuar, que está certo, que está errado, para a gente estar aprendendo, tá bom? A outra questão também do devocional, por que é importante? Vai ter uma matéria que se chama hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia. E nessa matéria, se eu não me engano, é eu mesmo que vou estar dando para vocês, nós vamos estar trabalhando a questão também da homilética, que é a arte de pregar a palavra de Deus. Não estou falando que vocês vão sair daqui aqueles pregadores, mas vocês vão ter uma noção do que é pregar a palavra de Deus. E eu e os pastores, quando pede para vocês darem esse devocional, a gente fica observando alguns pontos que precisa ser mudado, alguns pontos que precisa ser agregado para vocês melhorarem. A ideia é essa, não é para criticar, não é para nada disso. A ideia é para melhorar em todas as áreas, tá bom? Além do conhecimento que vocês estão tendo, nós vamos também estar, quando chegar nessa matéria aí de homilética e hermenêutica, vocês vão ter um pouco de prática também de como pregar a palavra de Deus, como que dá um testemunho. Tem pessoas que dá um testemunho que parece um testemunho, Eu até brinco lá na igreja, é um testemunho ou um tristemunho? Porque o final do testemunho da pessoa é só derrota, fracasso, Aonde que está a vitória, e aonde que está o milagre, aonde que está Deus aí, Porque o testemunho envolve 3 passos, Como estava antes, o que Deus fez e como está hoje. Isso é um testemunho. Agora o testemunho é aquela situação, estava ruim, ainda continua ruim e agora está pior ainda, Aí a pessoa vai contar isso na igreja, misericórdia, Aí a pessoa que entra na igreja pela primeira vez vai falar assim, eu que não quero ficar aqui, Se está ruim, está ficando pior, Deixa eu ir embora, Então a gente vai tudo isso, vai estar aprendendo, E a gente se esforça, viu, irmãos, O conteúdo da nossa apostila é um conteúdo básico, E a gente se esforça para trazer um conteúdo a mais para vocês. Essa questão do pastor ou dos professores perguntarem para vocês, é importante esse feedback para você expressar o que você sabe e ao mesmo tempo você ter as suas próprias conclusões, daquilo que você ouviu. Por exemplo, hoje vai ter uma matéria, praticamente agora no início, nós vamos falar sobre os pensamentos dos grandes teólogos, dos pais da igreja, acerca de pecado.
né, o que eles pensavam acerca de pecado. Estou falando de grandes teólogos, pessoas que viviam a sua vida, né, debruçada em livros, né, em conventos, né, estudando a palavra de Deus, né, uns monges aí, né? Então, eles têm as opiniões dele. Aí eu pergunto, nós não somos obrigados a concordar. Então, o curso de teologia, irmãos, querendo ou não, ele abre a nossa mente para a gente ter, né, ter o senso crítico também, né, ter tudo que prega eu posso concordar, né? Tem que estar dentro da palavra de Deus, tem que estar dentro da palavra de Deus. Deixa eu colocar a Bíblia aqui do lado. Tem que estar dentro da palavra de Deus, né? Ficar pregando aquilo que não está na Bíblia é complicado, irmãos, é complicadíssimo, né? Porque hoje, antigamente se tinha na igreja o quê? Geralmente era o quê? Pessoas analfabetas, né? Esse era o conceito que se tinha das pessoas evangélicas antes, né? Pessoas analfabetas, pessoas ignorantes, pessoas pobres, né? Era o conceito que se tinha dos evangélicos no Brasil. Agora, irmãos, mudou, né? Hoje nós temos médico na igreja, temos dentista, temos advogados, temos teólogos também, né? Então, não é qualquer coisa que se deve lançar, pregar aqui para as pessoas, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também, tá bom? Então, voltando à questão da pergunta, quando o pastor faz essa pergunta, às vezes tem pessoas que falam assim, tomara que não me pergunte, né? Eu não gosto de falar nada, não gosto de ficar aqui no meu cantinho só escrevendo e tal. Mas é importante que você participe, porque você vai estar colocando as suas ideias. E ninguém aqui, nem professor, está para reprimir o teu saber, né? Ou quem sabe, por você não saber, né? Ninguém está aqui para te deixar, né, reprimido. Não, a ideia é que vocês aprendam mesmo. E hoje nós vamos falar, pode passando aí, meu querido, né? Os irmãos me confundem, né? Me confundem não, colocar assim no grupo, e pode, próximo, isso, aí, deixa aí, os irmãos, já pode entregar? Pode, eu já estou recolhendo já, obrigado. Os irmãos têm confundido os professores, né? Até colocaram no grupo lá, eu não estou acostumado com tantos professores, né? E geralmente, o curso básico em teologia, obrigado, minha irmã, o curso básico em teologia geralmente é um professor só. Só que nós, irmãos, estamos fazendo um curso muito bom, porque são 3 professores, né? 3 pastores, e cada pastor é dirigente de uma igreja, né? Sabe compartilhar algumas experiências que tem na igreja, né? Para com os irmãos, vamos dizer assim, compartilhar também a experiência, né? De pastor e professor de alguns anos, né? Então eu acredito que isso enriquece muito, né, esse curso básico em teologia, tá bom? E não fica somente numa visão somente de um pastor, né? Então vocês têm 3 pastores aí se dedicando o máximo para dar o melhor para a vida de vocês, tá bom? Porque a gente entende, irmãos, que é a obra de Deus, né? E a obra de Deus a gente tem que fazer com excelência, tá bom? Então vamos à aula, né? Vamos à aula. Hoje tem bastante assunto para falar. E nós, né? Vocês querem fazer uma recapitulação da anterior, ou a gente já dá seguimento por causa do horário? Qual que é o nosso intervalo aqui, irmã Mara? 8h30. 8h30. Então a gente vai correr um pouquinho aqui, tá bom? Não, os slides eu não mandei, né? Não. Eu vou mandar para vocês, tá bom? Vou até colocar no grupo já, depois que gravar aí, eu já coloco no grupo. Hoje é a última aula, porque sai das férias. Isso, é a última aula deste ano. Vamos só dar se não der tempo, a gente dá uma esticadinha hoje, para adiantar, para você não ficar correndo na aula. Não, irmã, tipo assim, porque nós vamos, é a última aula deste ano, mas ainda vai ter mais 2 para o ano que vem, né? Então está dentro da programação, tranquilo, né? E o ano que vem volta que dia, professor?
Então, eu dependo da campanha da igreja de vocês. Não foi decidido ainda, né? Então, 12 dias, né? Então, quando decidirem, a irmã Mara vai estar me comunicando. A minha ideia é que seja as 2 últimas semanas de janeiro. Mas eu não sei quando que começa a campanha, se vai ser no meio, né? Então, então eu estou muito assim nessa dependência, porque vai ficar faltando mais 2 aulas para vocês, tá? Essa matéria vai faltar mais 2 aulas para concluir a martiologia. Isso. A martiologia, tá bom? A doutrina do pecado. E doutrina, como eu falei, significa ensino. E nós, na verdade, não estamos ensinando ninguém a pecar, né? Só falando um pouquinho, né? Agora, vamos lá, né? Para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Aqui são opiniões teológicas, né? De grandes teólogos, né? Considerados pais, né? Da igreja, né? E temos alguns teólogos com alguns conceitos. E qual que é o propósito? Qual que é o propósito desses conceitos? Eu quero ver com vocês, que são alunos, para saber se você concorda com ele ou não. Olha só a responsabilidade que vocês vão estar tendo agora. Eu estou falando que você vai ter que discordar ou concordar com um teólogo, né? Com um teólogo, uma pessoa que, né, teve a sua vida inteira, né? Estou falando daqueles que, né, se aprofundam muito, né? Teve a sua vida inteira estudando, né, teologia, tá? Estudando sobre Deus. E eles dão os argumentos dele à questão de pecado, tá bom? Então vamos lá. O primeiro teólogo chamado Irineu, né? Irineu Lyon, né? Na verdade, é muito pouco conteúdo quando se fala de Irineu, esse grande teólogo, tá? Mas eu queria que você escrevesse, por favor, né? Você vai escrever Irineu, tá bom? E depois a gente vai discutir o pensamento dele, a questão do pecado, tá bom? Tranquilo, irmãos? Pastor, eu tenho dificuldade para escrever, né? Não tem problema, irmão. Isso também não vai te reprovar na sala de aula, né? Tem dificuldade para escrever? Não escreve, só fica ouvindo, né? Só fica ouvindo, fica em paz, tá? Não, né? Volto a falar, esse curso não tem propósito de reprovar ninguém. A ideia é que vocês aprendam. Mas se você pode escrever, por que não escrever, não é verdade? Então escreve aí. Irineu foi bastante influenciado por Policarpo. Nós precisamos saber quem foi Irineu, né? Para depois entender. Policarpo. Né? Policarpo, né? Não precisa escrever não, tá? Só para vocês saberem. Policarpo, ele foi discípulo de João, tá? Ele foi discípulo de João, tá? Da ilha de Pátmos, de João de Apocalipse. Ele foi discípulo, né? Não precisa anotar nada, tá? Só olha para cá. Já anotaram essa frase aí? Irineu foi bastante influenciado por Policarpo. Anotaram aí? Isso. Então vamos entender só para vocês saberem quem foi Policarpo, né? Policarpo, como eu já disse, ele foi discípulo de João, né? E naquela ocasião, irmãos, a todo custo eles queriam acabar com o cristianismo. E fizeram uma pergunta para Policarpo, né? Policarpo, negue a sua fé. Negue a sua fé.
porque senão nós vamos te queimar, né? Te queimar. E Policarpo falou assim: por que eu vou negar a minha fé, se eu tenho 86 anos, e este Deus nunca me fez mal? Então eu não vou negar a minha fé. Você vê que, né, que exemplo de cristão, né? Hoje em dia as pessoas estão negando a fé por qualquer coisa, é ou não é, irmãos? Ele não, vai morrer, parece que era uma glória, a pessoa que morria por causa de Cristo, morria por causa de Cristo, era um prazer, né? Eu estou aqui agradando ao meu Deus, ao meu Senhor. E o que fizeram com Policarpo? Penduraram ele e começaram a colocar fogo nele. Segundo alguns historiadores, né, não se pode provar fielmente, né, teve um soldado que, quando ele estava sendo queimado, veio um soldado e com uma espada e furou Policarpo. E esse mesmo historiador fala que Policarpo, né, saiu tanto sangue de Policarpo que o fogo não conseguiu queimar ele, né? Ele morreu, na verdade, pela espada desse soldado romano, né? Então, Irineu andava, né, foi influenciado por Policarpo. Agora você vai escrever aí. Irineu tornou-se presbítero em 177 depois de Cristo. Irineu tornou-se presbítero em 177 depois de Cristo. Em Lyon. Aí você fala assim para mim: pastor, por que isso não está na apostila? Na apostila tem apenas um teólogo lá, né? Se eu não me engano é Pelágio, mas nós estamos trazendo mais conhecimento para vocês, está entendendo, irmãos? Está entendendo? Se você observar, é que eu separei por matéria, né? Aqui, vocês têm 12 folhas, né? Mais ou menos, falando sobre ramatologia. E vocês estão tendo um conteúdo a mais, tá bom? Conteúdo a mais, tá? Então vamos lá, escreveram aí? Em Lyon. Lyon é uma palavra francesa que era, na época, capital da França, tá? L-Y-O-N. Agora, vocês não precisam anotar, tá? Vocês só precisam me acompanhar para entender o conteúdo aqui da questão de Irineu. Irineu, ele combateu drasticamente os gnósticos, né? Não precisa anotar não, tá? Só se você quiser, tá? Ele combateu, porque os gnósticos, eles acreditavam no quê? Eu acredito no conhecimento, né? Que o conhecimento pode libertar o homem, o conhecimento pode dar a salvação para o homem. Esses eram os pensamentos dos gnósticos, né? Então, o saber, a classe da elite era um privilegiado. Então, Irineu, ele combateu drasticamente esse grupo de pessoas, tá? Então, a princípio, ele está fazendo a coisa certa, mas agora, vamos ver, né? Não, escreve aí também, na outra linha, só para deixar mais conteúdo para você. Na outra linha está se falando de Irineu. Foi o primeiro teólogo, né? Irineu, isso.
Irineu foi o primeiro teólogo sistemático. Quando fala sistemático, é que vai mais a fundo, se aprofunda, né? Se aprofunda num assunto com mais propriedade, né? Sistemático quer dizer isso, tá? O primeiro grande teólogo sistemático da igreja. Até aqui alguma pergunta? Não? Tranquilo? Está dando para entender? Está muito rápido? Tá bom? Né? Vocês estão bem. Agora daqui a pouco o professor começa a perguntar aí, tá? Vamos lá. Agora você vai me acompanhar. Só me acompanhe. Olha só. O pensamento de Irineu acerca de pecado. Olha só o que ele pensa. A origem do pecado é a transgressão de Adão. É a transgressão de Adão. A alma já nasce pecadora. Pecado adâmico. Veja só. Me acompanha aí no raciocínio. Esse é o pensamento de Irineu, um teólogo. Ele diz isso. Só que eu quero que vocês argumentem dizendo que ele está errado. Dizendo que ele está errado. Olha só. A origem do pecado é a transgressão de Adão. A alma já nasce pecadora. Pecado adâmico. Ou seja, para Irineu, esse pecado adâmico, que é o pecado original, para Irineu, ele diz assim, não tem jeito, todo mundo é pecador e ponto final. Até aí está certo. Mas ele vai numa linha que ele acha que ninguém alcança o perdão de Deus. Ele acha que ninguém alcança o perdão de Deus. Eu começo a perguntar para vocês, o que vocês acham dessa afirmação de Irineu? Vocês acham que, claro, viemos de um pecado original, de um pecado adâmico, mas não encontramos o perdão dos nossos pecados? O que vocês acham? Vocês acham que a gente não tem como Deus perdoar os nossos pecados? Está errado, Está errado. Exatamente, tem um celular aí. Está errado. Alguém teria mais algum? Eu estou falando, irmãos, para vocês estão debatendo aqui com teólogos, tá? E a gente não é obrigado a concordar com todo mundo. Assim como os professores que estão dando aula aqui, às vezes você tem os seus argumentos, fala assim, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Você também não é obrigado, mas você tem que ter ferramentas para discordar. Você tem que ter argumento para discordar. Não é apenas falar não ou sim. Isso não pode. Eu acho também, o achômetro tem que ficar para fora aí da igreja, da sala de aula. Ô pastor, o senhor falou que ele ele, depois de Cristo, 176, no ano 176? 77. Então, será que não foi porque naquela época o pessoal conhecia mais estava no início, conhecia mais o Velho Testamento, então ele não tinha um certo conhecimento, tinha mais conhecimento do Velho, será? Que hoje tem 2000 anos, Mas assim, meu irmão, olha só, a Bíblia fala que ele andava com Policarpo, Policarpo era discípulo de João Batista, de João, e João se pregava muito sobre o quê? Amor, sobre amor. Pode ver as epístolas de João, fala muito sobre o amor, então ali já se tinha a graça de Deus, o perdão de Deus. Deu para entender, irmão? Mesmo naquela ocasião, Jesus mesmo sem ter livros, sem ter, ele já ensinava acerca do sacrifício dele em prol dos pecados.
Porque o sacrifício, né, é bom que vocês saibam, por quê? Né, uma vez eu até perguntei, né, por que sacrifício? Por que Deus gostava, né, gosta de sacrifício? Por quê? Né? É um animal morto, né? Antes de Jesus Cristo veio um animal morto. Isso aí era para trocar, né? O sacrifício quer dizer isso, é uma troca de uma vida por outra, né? Então, porque quem peca merece o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Então, o sacrifício de um animal, né? De um animal era em prol, né? Uma vida trocando por outra vida. É claro que na ocasião os fariseus eles roubavam muito as pessoas, né, nessa questão do sacrifício, né? Falava que você tinha que fazer um sacrifício de um animal, né? Você dava um valor e eles pegavam e davam um animal que não tinha nada a ver, né? E você não estava vendo, aí eles pegavam e sacrificavam um outro animal, ou seja, sempre levando vantagem, né? Então é só por Deus. Então o sacrifício deu para entender também, vocês? Né? Por que Deus quer o sacrifício? E às vezes a gente não entende a questão do sacrifício hoje até em outras áreas, né? Não somente no sacrifício na questão do pecado, né? Porque o sacrifício, querendo ou não, ele agrada a Deus. Ele agrada a Deus, né? É aquilo que você não pode, estou fazendo sacrifício, Deus acaba se agradando disso também, tá bom? Aí Jesus Cristo, né? O seu único filho, ele se sacrificou. Então depois disso não precisa mais pompa, não precisa mais galinha, nenhum animal precisa mais ser sacrificado, porque Jesus Cristo, ele substituiu todos os outros sacrifícios. Por causa de quem? Dos nossos pecados. Então ele morreu para quê? Para nos dar a vida. Claro, aí, irmãos? Acho que isso é de conhecimento de todos aí, né? É porque nós estamos falando de pecado e a gente precisa entender isso. Vamos lá. Oi? Quando o senhor fala de sacrifício, isso encara qualquer tipo de sacrifício. Por exemplo, né, um jejum não é um sacrifício? Você está sacrificando a sua carne, não é verdade? O sacrifício, de repente, de uma oferta, né? Não tem nada de errado nisso, irmão. Um sacrifício, você também não é obrigado a dar. É sacrifício, é voluntário. Mas se você começar a estudar um pouquinho, você vai ver, né, desde Gênesis, Deus sempre se agradou do sacrifício. Deus sempre se agradou do sacrifício, né? Mas ninguém é obrigado a fazer. E Deus ele pede também o sacrifício, né? Eu falei do jejum, às vezes um sacrifício de oração, né? De você se levantar todo dia, tal horário para orar a Deus, é um sacrifício, né? Às vezes, né, sacrifício envolve algo que, né, vai te custar alguma coisa. É mais prático assim, ó. O sacrifício é algo que vai te custar alguma coisa, tá? Se não custar nada, não é sacrifício, certo? Deu para esclarecer, mano? Então tá bom. Vamos lá. Então, eu acabei de falar, né? Por exemplo, né, uma oração de madrugada, né? Uma oração de madrugada, 3 horas da manhã, você está no seu sono, na melhor hora do seu sono, aí você se comprometeu com Deus, né? Está 3 horas lá por uma semana, então você está fazendo um sacrifício de oração. Deu para entender? Eu estou falando de mim, irmãos. Uma vez, né? Eu sempre faço, né? Mas uma vez eu estava fazendo um propósito com Deus de todo dia estar orando 3 horas da manhã, né? 3 horas da manhã. E naquela época, né, não tinha celular, né? Nós tínhamos o rádio relógio. Quem é do tempo do rádio relógio aqui? Eita, tem uma turminha aí, né? Eu não tinha colocado o rádio relógio nem nada, né? Para
para estar me despertando e orar, né? Estou falando uma experiência minha, tá, irmãos? E eu estou, né, vários dias orando. Aí chegou um dia que eu não coloquei o relógio para despertar. Aí eu senti assim, irmão. Estou falando, né? É uma aula de teologia, né? E a gente está aqui também. A igreja de vocês também acredita no sobrenatural. Amém? Que eu já conheço o pastor de vocês, né? Eu senti assim uma mão assim, ó, me empurrando assim, ó, né? Tipo assim, ó, levanta, né? E aí quando eu levantei assim, eu olhei no relógio, 3 horas da manhã, né? Então, o sacrifício agrada a Deus, né? O sacrifício agrada a Deus, mas tem que custar alguma coisa para você, tem que custar, senão, se não custar nada, não é sacrifício, tá bom? É obrigado a fazer sacrifício? Não é, não é obrigado a fazer nada, a verdade é essa, tá? Daqui a pouco a gente vai falar outro assunto aqui, em questão de obrigação, tá? Vamos lá. Então, vocês também discordam, né? Discorda de Irineu, de um grande teólogo, tá? Agora nós vamos falar sobre Santo Agostinho. A questão de Irineu ficou tranquila aí, irmãos? Ficou tranquilo, irmão Éder? Santo Agostinho, nós vamos falar de Santo Agostinho, né? Para quem é estudante universitário, sempre tem algumas frases de Santo Agostinho, tá? Ele foi um dos teólogos, né, que deixou muita lição para a humanidade aqui, tá bom? Na verdade, o nome dele era Agostinho. Santo, ele virou santo aí? Na verdade o nome dele está aqui, deixa eu ver. Não, é Santo Agostinho mesmo, irmão. O nome dele Isso. Eu vou passar o nome para vocês completo. É que na verdade as folhas, no intervalo acho que eu consigo passar para você, que está aí no celular. Eu esqueci as folhas. Aí eu pedi para minha esposa mandar as fotos para mim, né? E lá fala toda a história de Santo Agostinho, tá bom? Aí eu tenho o nome dele completo, né? Boa pergunta aí, tá bom? Mas vamos lá, né? Eu queria que vocês anotassem a questão, né, de Santo Agostinho, né? Escreve aí, Santo Agostinho. Oi? Tá. Então vamos lá. Voltando para Irineu aqui, tá? Vamos lá. Isso, né? Eu vou repetir a frase de Irineu e a grande questão é se você concorda ou não concorda, tá? Mas é só para saber se a gente concorda ou não. Isso. Isso. Eu pensei. Que eu respondi, eu achei que o senhor ia concluir. Tá. Não. Para ver se concorda ou não concorda. Eu não concordo, por exemplo. Eu não concordo achando que, né, por causa de Adão, eu não alcanço o perdão de Deus, né? Tudo bem, nós temos a natureza pecaminosa, é o pecado chamado pecado, a natureza do pecado, né? Por eu ser um pecador, mas eu creio no sacrifício de Cristo na cruz, que me perdoou, né? Tá entendendo? Esse foi o pensamento de Irineu. Eu vou estar repetindo a frase que Irineu, né, o pensamento dele. A origem do pecado é a transgressão de Adão. A alma já nasce pecadora. Então, ele leva esse pecado adâmico dizendo que não tem mais jeito, tá? Então, vamos lá em Santo Agostinho. Você vai anotar algumas informações acerca dele. Pastor, deixa eu falar rápido. Eu também não concordo, não. Eu só fiz a pergunta, mas eu não concordo mesmo, não. O irmão também não concorda, né? Então, eu só fiz a pergunta, eu falei assim, como fazia pouco tempo da morte de Cristo, pouco tempo, então, assim, o raciocínio podia ser esse, que ele fazia pouco tempo, né? Falava pouco de Jesus Cristo. Certo. Pastor, pode falar. O nome dele é Aurélio Agostinho de Hipona. Isso aí, Aurélio, tá vendo? A internet é bom por causa disso. Aurélio Agostinho de Hipona. De santo não tem nada, na verdade. De santo tem. Ele depois é considerado como santo pela Igreja Católica. Isso, tá?
Tá? Vamos lá. Para você saber, né, é sempre importante você colocar sempre o nome mais conhecido dele, tá? Santo Agostinho, tá? Então você escreve aí Santo Agostinho, 354 depois de Cristo. DC, isso. 354. São informações que vai contribuir para o seu conhecimento, tá? 354, DC, depois de Cristo. Nós estamos aí em Santo Agostinho, tá? Vamos lá. Na outra linha, devassidão. Devassidão, que palavra é essa? Quem sabe o significado disso? Devassidão por muitos anos. A irmã disse que não sabe nem escrever, vou ajudar aí. Não sou lembrado, tá? D de dado, E de Eva, V de vaca, A de avião, S de sapo, I de igreja, D de Adão, A de avião, O de ovo. Aê! Dois S. Por que eu pedi para vocês escreverem isso? Olha só, uma pessoa que era devassa, vamos entender o que é uma pessoa devassa, tá? E depois ela se torna em uma pessoa santa. Mas tem um mistério aí, tá? É um mistério. E a gente vai saber esse mistério aí, tá? Não precisa anotar, só para conhecimento de vocês, quem foi Santo Agostinho. A princípio, ele andava com um grupo chamado maniqueísmo. O que é isso, pastor? Não precisa anotar, porque eu não vou cobrar nada disso de vocês, tá? Era um grupo, esse maniqueísmo era um grupo que acreditava em um Deus mau e um Deus bom. Vocês acreditam nesse tipo de Deus? Um Deus mau e um Deus bom, Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, A palavra de Deus diz que nenhum mal vem da parte de Deus, Ele não é o autor do mal. E os maniqueísmos, eles tinham esse Deus mau e Deus bom. Então, a princípio, Santo Agostinho começou a andar com esse grupo. Depois, ele começou a discordar desse grupo. Ele abandonou esse grupo. E ele tinha alguns segmentos, isso já é mais... seria uma aula mais avançada, que seria para o curso superior. Ele andava muito com Platão, Os pensamentos de Platão, ele gostava das mesmas ideias. E Platão, querendo ou não, para quem não sabe, ele acreditava na reencarnação, Ele acreditava na reencarnação. Platão, um dos grandes filósofos, ele falava assim, não, as pessoas, pelo seu intelecto, as pessoas boas, elas vão melhorando, Então eles acreditavam nessa reencarnação, E Agostinho, Santo Agostinho, ele também estava caminhando para isso, Mas depois, olha só o mistério, eu até gostaria que você lesse na sua Bíblia. Quem trouxe a sua Bíblia aí? Depois veio uma palavra, uma luz veio sobre Santo Agostinho, E essa luz, com uma voz, dizia assim: abre a Bíblia e você vai ler. Olha só, até então era uma pessoa devassa. O que é uma pessoa devassa? Uma pessoa que vivia na prostituição. Não se sabe qual prostituição era essa, se era homossexual ou se era homem de muitas mulheres, não se sabe. Era uma pessoa que ele, no comentário dele, ele fala assim: eu tenho vergonha de falar
né, de escrever quem eu era. Ele mesmo fala isso, Santo Agostinho. Eu tenho vergonha de falar quem eu era. Né? Agora ele se depara diante dessa voz e dessa luz, né? Abre a Bíblia. E ele pegou a Bíblia, irmãos. Ele pegou a Bíblia e abriu. Não ficou escolhendo nem nada, não. Abriu a Bíblia. E essa palavra foi a palavra que alcançou, né? Foi a palavra da salvação da vida dele, tá? Então, abra, por favor, Romanos capítulo 13, verso 13 ao 14. Foi a palavra que Santo Agostinho se converteu. Vamos ler? Está dando para entender, irmãos? Tá tranquilo, é uma história, mas tudo envolve questão de pecado, tá? É só para vocês saberem quem foi esse teólogo, né? O que ele pensava acerca de pecado, mas vocês precisam saber quem é o teólogo, né? Achou aí? Quem achou pode ler. Bora. 13 ao 14. Romanos capítulo 13, verso 13 ao 14. Andemos dignamente como em pleno dia, Olha aí. não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Isso. Quem sabe o que é concupiscência? Quem sabe aqui? Quem sabe o que é concupiscência? Desejo, tá? Vamos lá. Essa foi a palavra que Santo Agostinho se converteu. A palavra entrou no coração. E foi direta para ele, né? Olha só, uma pessoa devassa, olha o que Deus faz. Aí, nós fizemos um trabalho sobre ateu. Todos, né, alguns não fizeram, né? Mas quem convence o homem do pecado, irmãos? Se você já escrevesse só essas duas linhas, eu como professor já estava satisfeito. Aleluia, mas já até eita Jesus, né? Porque não é por força, não é por violência, né, irmão? Às vezes a gente dá um bom testemunho, aquela coisa toda, igual foram falado. Pastor, eu posso dar o meu exemplo de como eu consegui evangelizar um ateu? Eu posso falar? Eu falei, pode, irmão, né? Até o irmão, acho que ele não veio hoje, ele está aqui, ele não veio hoje, acerca do, né, que ele sofreu várias cirurgias, teve várias paradas cardíacas. Não veio, né, irmão? Várias paradas cardíacas, e aí o médico falou assim, realmente Deus existe, agora eu sei que Deus existe. Aí ele perguntou se poderia colocar isso, né? Eu falei, pode, meu irmão, você pode colocar, né? Então, tem pessoas, irmãos, que, né, e eu sempre falo, a palavra de Deus, ela não volta vazia, irmãos, pode ter certeza disso, tá? Toda semente que você lança no coração de alguém, pode ter certeza, né? Um dia ela vai germinar. E demora um tempo, né? E se não germinar, ela tem consciência que um dia vai ter que dobrar o joelho diante de Deus. Aí a pessoa não tem como dar desculpa, né? Então, mais cedo ou mais tarde, essa palavra vai ter efeito na vida da pessoa, ou por bem ou por mal, né? Tá? Vocês entenderam a conversão de Santo Agostinho, a palavra que entrou no coração dele, para ele mudar de vida? Então ele foi o quê? Ele foi um sacerdote, né? Depois foi um bispo, e depois se tornou um santo, né? E ele que vem com essa questão, né, do mal, né? Ele vem com essa questão, o que é o mal, de onde veio o mal, né? Ele vem com essa questão, e ele vem com a questão também do livre-arbítrio, né? Eu até perguntei na aula anterior, até que a gente atropelou um pouco,
Perguntei o que vocês acham do livre-arbítrio, se é bom, se é ruim, se deveria ter, se não deveria ter, né? E o que vocês me responderam? É bom, não é? Está lembrado? A vontade de Deus é perfeita, é É agradável. bom. É bom porque ninguém é obrigado a servir a Deus, né? Isso, olha aí, nota 10 aí, né? Porque, irmãos, quando a pessoa faz por amor é uma coisa, não é verdade? Agora fazer por obrigação, não é desagradável você receber um favor de uma pessoa quando ela faz meio que obrigada, não é? Quando você faz voluntariamente é uma coisa, agora quando você faz, né, obrigado, meu Deus do céu. Está achando que está agradando. É melhor não fazer, não é verdade? É melhor não fazer. Então Deus, Ele tem esse pensamento, né? Eu quero, o livre-arbítrio eu estou dando para vocês. Eu quero que vocês me adorem por livre e espontânea vontade, por amor, não por obrigação. Tranquilo, irmãos? A questão do livre-arbítrio, porque Posso pôr ali? eu trabalho, irmão? Pode sim. Dá para o Mateus se converter, irmão? Vem, né, irmão? Tá bom. Ô, Márcia. Ô, Márcia. É Márcia, né? Ô, Márcia. É os dois, a irmã? Já começaram tudo, né? Pessoal, o recreio já acabou, hein? Recreio. Vamos estar falando agora sobre Pelágio, né? Quem foi Pelágio? Pim bom. Pastor, isso daí já é uma vontade. Quem foi Pelágio? Não, só precisa anotar não, né? Precisa anotar não, Isso daí só para manter, isso, só para manter conhecimento, né? Vou mandar uma olhadinha. Ah, deixa quieto. Vê aqui que tá no centro. Tá no centro, né? Tá. Ah, não, obrigado. Já era. Tá gravando já. Pelágio, Não, a gente deixou gravando, depois o filho dele vai cortar. Mas é melhor? Peraí. A apostila também? Tem, né? Tem. Já era, obrigado, hein? Era. Já era. Não, o meu é. Ah, não, o meu é aqui mesmo. Aqui no aqui. Irmãos, a teoria sobre pecado, você encontra na sua apostila aí, tá? Você vai encontrar teoria pelagiana do pecado. Que
página que está na apostila de vocês? Se eu não me engano, deve estar nas últimas páginas, viu, irmão? Se eu não me engano, da parte de pecado, né? Da martiologia, né? A teoria pelagiana do pecado. O que significa pelagiano? É o nome dele, Pelágio. Emoed, procura o nome completo de Pelágio aí na internet. Isso. Você coloca aí Pelágio Teólogo. 218, página 218. Então Pelágio era um teólogo, tá, irmã? Era um teólogo. Aí ele tem as suas teorias, o que ele achava sobre a teologia, né? Por isso que é falado teoria de pelagiana, né? O que ele pensava, né? Eu achei interessante o que o irmão Eduardo falou, um versículo que eu nem tinha pensado nisso, acerca do mal. Ele pegou um texto da Bíblia, que é livro de João, capítulo 9, que fala acerca do cego, não é isso? Do cego de nascença. E aí se faz algumas perguntas para Jesus. Por que isso veio sobre a vida deste rapaz? Será se foi por causa dos pais dele? E se dão algumas desculpas lá. Aí Jesus chega e fala assim, ó, tudo isso é para se manifestar a glória de Deus. Ou seja, o mal, né, em outras palavras, para se cumprir o propósito de Deus. Tranquilo? Gostei desse. Eu vou até anotar aqui também. Né? Muito bom. Pastor, o nome dele é Pelágio da Bretanha. Não, mas aí é. Está na Wikipédia. Não, eu sei, procura, porque. Pelágio Da Bretanha. da Bretanha. Não é britânico não, né? Não, ele nasceu. Isso. Pelágio da Bretanha o nome dele. Tá? Então vamos lá, né? Depois você pode continuar pesquisando aí, tá bom, irmão? Vê se é isso mesmo. O pastor dele foi de teólogos. Isso, você escreve aí, Pelágio. Quer escrever? Não, nem precisa escrever, tá, irmãos? Ó, na página 218, né? Ó, deixa eu ver aqui. Você pode grifar aí na página 218? Derivado o nome de Pelágio. Achou? Não. Olha lá, vê lá. Isso. Vamos lá. Isso. Irmãos, vamos aqui na questão aqui, ó. Vamos aqui na questão. Vamos falar sobre Pelágio. Eles estão vendo os nomes, o nome ali completo. Tá? Mas o que você precisa saber é a teoria de Pelágio. Pelágio é o que as pessoas conhecem como Pelágio, tá? O nome completo, né, detalhe aí, né? Pelagiana do pecado. Isso. Eu queria que vocês grifassem toda essa parte A, tá, da apostila. Toda a parte A da apostila vocês grifem. Eu vou ler aqui para vocês, tá bom? O pelagianismo é a doutrina fomentada por Pelágio, padre britânico do século IV. Entre outras coisas, ele negava o livre-arbítrio e a influência da graça divina. É semelhante ao determinismo, que nega o livre-arbítrio e que o pecado é algo natural do homem. Esse aqui vocês só grifem, tá? Na apostila de vocês. Porque a teoria de Pelágio, ela é muito importante vocês saberem, porque ele foi um herético, né? Santo Agostinho, né, combateu também. Aonde que é para grifar, pastor? Você falou? Todo o item A, né? A teoria pelagiana do pecado, pode grifar aí, né? Teoria pelagiana do pecado. Vamos lá. Então Agostinho e Jerônimo, né? O que traduziu a Bíblia,
que nós já estudamos a aula anterior sobre a Bíblia. Posso continuar, né? Então eles combateram Pelágio porque não estavam concordando com os pensamentos de Pelágio. Eu estou falando de um teólogo, tá, irmão? Que estudou muito a Bíblia, né? E outros teólogos estavam, né, discutindo com Pelágio, porque o que ele estava falando não estava na Bíblia, né? E um dos pontos aqui que Pelágio fala é que ele nega a doutrina do pecado original. Não tem como nós negarmos isso, irmãos. Ele fala que esse pecado original não existiu. E todos os teólogos, né, da época sempre concordaram que existe o pecado original, o pecado adâmico. Mas Pelágio diz que não existia. Então, ele já está distorcendo, né, o que diz as Escrituras Sagradas. Ele fala que o pecado de Adão foi apenas um erro humano, né, como qualquer outra pessoa erra, né, mas não foi um erro humano, né, não foi só apenas um erro humano. Teve uma desobediência muito grande diante de Deus. Pelágio também, ele fala que, né, poderia não ter a morte, se Adão, né, não tivesse pecado. Ou melhor dizendo, para esclarecer, se Adão não tivesse pecado, iria ter a morte do mesmo jeito. Então há uma discordância do que diz as Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas falam o quê? Que a morte ela veio por causa do quê? Do pecado, né? Mas teria a visão dele, não, mas teria que morrer do mesmo jeito as pessoas, né? E não, esse nunca foi o propósito de Deus, tá? Mas ele distorcia muito a palavra de Deus. Agora nós vamos tentar entender o que ele pensa acerca de pecado, né? Mas tem uma historinha aí que você precisa entender, tá? Pelágio, uma certa ocasião, ele fez uma viagem para Roma, e quando ele viajou para Roma, ele viu, né, cenas de homossexual, ele viu pessoas adulterando, ele viu pessoas roubando, ele viu pessoas matando, né? Ele viu o que a gente tem visto aí todos os dias, né? Ele estava vendo isso em Roma, e ele chega a uma conclusão. Estou falando de Pelágio, um teólogo, né, que você vai me falar se concorda com ele ou não. Ele chega à conclusão dizendo assim, que o homem é possível viver sem pecado. Você concorda com a afirmação de Pelágio? Não. Hã? Não. Eu não decorei o nome do... É presbítero, né? Lá no fundo. Hã? Não, Juliano. Presbítero Juliano, né? Evangelista Juliano. Evangelista Juliano, você concorda com essa afirmação, né? Que para o homem é possível viver sem pecado? Qual é a sua opinião? Acho possível, pastor. Eu acho possível porque existe a genética. A genética ela conta muito. Se a gente for pegar a Bíblia, como a Bíblia diz em Deuteronômio, ela fala que Deus visita a terceira, a quarta geração. Mas assim, vamos lá. Em resumo, daquilo que a gente está falando. Não já vem do pecado de Adão a natureza humana, uma natureza pecadora, né? Porque Pelágio aqui ele está falando assim, ó, eu nego, né? Não tem nada a ver o pecado de Adão que acompanha a humanidade. Então ele se depara de um cenário lá em Roma, né? Ele está fazendo uma viagem lá para Roma, aí ele se depara
neste cenário e fala assim: não, o homem consegue viver sem adulterar, o homem consegue viver sem roubar, o homem consegue viver sem se prostituir, né? Então ele olha para esse cenário e fala assim: não, é possível o homem viver sem pecado, né? E ele está negando categoricamente o pecado de Adão, né? Que querendo ou não é a natureza nossa, né? Porque nós somos pecadores, né? Quem concorda que você é pecador? Ainda bem que todo mundo concorda, né? Então nós somos pecadores. Então ele está negando isso aí não existe, porque é impossível, né, nós vivermos sem pecado. É impossível. Por mais que pegue você e te tranque aqui nessas 4 paredes, te deixe aqui sozinho, sem ninguém, você peca, sim ou não? Só de pensar, né? Você peca. Então, nós não podemos concordar com essa afirmação. Viver sem pecado é possível, né? Pelágio, você está errado. Certo, irmãos? Pelágio, você está errado. O nome dele já é um pecado. O meu irmão já está falando que o nome dele é pecado. Já é o pecado, né? Olha só. O homem, pensamento de Pelágio, tá? O homem é livre para escolher o bem ou o mal. O que vocês acham? Você concorda com o Pelágio? O homem é livre, né? É livre para escolher o bem ou o mal. Você concorda? Tá certo, né? Você vê que não é todos os pontos que a gente concorda, né? E você tem que ter o teu argumento. Por que você concorda, irmã? Que a gente é livre? Porque você sabe o que é pecado, o que não é. Então você é livre, você não vai, eu tenho que decidir, eu vou roubar. Não, você não tem que tocar no que não é seu. Entendeu? Deu para entender vocês aí? Alguém tem alguma dúvida acerca disso? A irmã levantou a mão aí. Levantou a mão, não? Vamos lá, vou fazer uma pergunta para a irmã. É que aquele povo lá de trás está precisando. Oi. Missionário. Preste atenção aqui a pergunta da irmã aqui. Nessa resposta missionária, eu entendo assim, né? Se eu tiver errado, você me corrija. Dependendo do pecado. Não, porque a afirmação foi essa. O homem é livre para escolher o bem ou o mal. Isso, aí ela falou assim, não tem como, porque a gente sabe o que é mal. O que é mal? Mas aí, falando do pecado, é o tipo de pecado, né? Porque tem os não sei se eu estou certo, tem os inconsequentes, fala? Os pecados inconsequentes. Está falando de classificação, pastor. Pecados menores, pecados Tá. maiores. A gente falou até na aula anterior os graus de pecado, né? Mas assim, nas próximas aulas nós vamos falar também a questão dos graus de pecado, né? Até fiz uma brincadeira com os irmãos, né? E os irmãos até responderam certo. Tem pecado, pecadinho, pecadão? Não. Mas a consequência, Mas a consequência é diferente, né? Certo? E isso a gente vai estar trabalhando mais para frente. Eu não sei, não consegui entender assim. Deu para esclarecer para a irmã? Ficou mais confuso? por exemplo, se eu matar alguém, a consequência é maior, né? Para esclarecer o bem e o mal, a gente sabe Que sabe que é pecado, né, irmã? eu não quero para mim. Isso, eu não quero para mim, eu quero fazer outra coisa. É aquilo que a gente comentou também na aula anterior. Por isso que é bom não faltar na aula, né? Nós temos o livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quero? Nós somos cristãos, não somos cristãos? Nós temos uma regra de fé para seguir. Então nós, querendo ou não, não somos totalmente livres. Certo, irmãos? Exatamente. Nós somos livres pela palavra de Deus, palavra de Deus que vai nos levar para a salvação. Mas a gente tem algo, para seguir.
Está entendendo? Eu posso escolher o bem ou o mal. A irmã falou. Eu posso escolher, mas só vai me trazer benefício? As pessoas que estão à minha volta vão ser beneficiadas pelo mal que eu vou fazer? É isso que a gente precisa pensar também. Tá? Eu tenho esse livre-arbítrio, mas, no entanto, entra a questão da graça. Né? Que às vezes as pessoas acham que o tempo da lei era pior, agora nós estamos no tempo da graça, tudo pode e tal. Mas nem tudo pode. Ô pastor, né? A palavra de Deus fala assim: eu posso fazer todas as coisas, mas nem tudo me convém fazer. Não é verdade? Pode falar, irmão. Fala do livre-arbítrio. Ou eu escolho estar com Cristo ou não escolho. Então eu tenho o livre-arbítrio de estar ou não estar, mas quando eu estou já não tem aquele versículo que fala: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, aí eu já não tenho a escolha, é viver com Ele. Ou seja, você é servo de Cristo. Quem fala isso é o apóstolo Paulo. Você é servo de Cristo, ou seja, servo tem escolha? Isso. Se você for servo mesmo, não. Então, você obedece ao que o seu Senhor te pede. Tá? Vamos lá. Eu falei que ia fazer a pergunta para a irmã, né? Pelágio fala, irmã. Qual que é o nome da irmã? Sibeli. Pelágio fala que não existe pecado original. A irmã concorda com ele? O pecado original vem aquele pecado de Adão. Ele não acha que foi pecado de Adão, foi um erro humano. Você acha que ele está certo? Pode falar errado também, ou falar certo também. Você concorda com ele ou você discorda dele? Pede ajuda aos universitários. Não, mas pode dar a sua opinião, irmã. A gente está aqui para aprender. É importante, como eu falei no início aqui da aula, é importante nós falarmos aquilo que a gente acha, que a gente pensa, né? A irmã concordaria com essa afirmação de Pelágio? Não existe pecado original? A gente nasce sem pecado e vai morrer sem pecado? Você concorda com essa afirmação? Não, né? Mas por que a irmã não concorda? Você acha que a gente já nasce pecador? Então seria essa a resposta. Nós já nascemos pecadores por causa do pecado de Adão. Certo? Alguma dúvida até aí? Nós estamos discutindo pensamentos de teólogos, tá, irmãos? Essa Eva bagunçou, hein, pastor? É isso que eu ia falar. Oi? Essa Eva bagunçou, hein? Pelo amor de Deus. Ainda bem que foi culpada a Eva, né? A Eva que foi culpada. Mas quem desobedeceu foi Adão. Mas a responsabilidade estava na mão de quem? Ô, pastor, ajuda nós aí, pastor. Nem tanto que Deus chamou ele primeiro, né? Então, ajuda aí, tá vendo? Tá vendo? Mas a mulher sábia que edifica o lar. Ele acreditava que o pecado ele não tinha perdão. Isso. Ele não acreditava nisso, porém ele também acreditava que o pecado já vinha na alma. Isso. Quando o Senhor fala que a gente já tem a nossa natureza pecaminosa, então quer dizer que essa teoria dele que o pecado já vem da nossa alma, tá certa. Tá certo. Entendeu? Tá certo. Agora vamos. Eu acho que a Eva só comeu da fruta porque ela não sabia que tinha a árvore da vida, hein? Pois é, para uma do lado da outra. É. Ela acha de pegar logo A gente vai. Ela acha de pegar errada. O pessoal está culpando a Eva, Adão, tem um mistério aí, né? No jardim aí, né? Vamos lá. Outro pensamento de Pelágio. Os homens são iluminados por Deus, por isso eles não pecam. Dano. É isso, está se referindo a homens e mulheres. São iluminados por Deus. Por isso eles não pecam. Vocês concordam com isso? Não. Mas são iluminados por Deus? Sim. Mas pecam, né? São cristãos. Né? Porque o cristão, quando eu me refiro ao cristão, se fala de igreja evangélica, entendeu? O próximo teólogo que nós vamos falar, ele foi o pastor. Os anteriores foram monges,
padres, né? Entra como cristão, porque eles acreditam, todo cristão é porque acredita em Jesus Cristo, né? Então quando a pessoa fala assim, eu sou cristão, ela acredita em Jesus Cristo, né? Independente se é católico, se é da Assembleia, se é da Batista, né? Independente eu acredito em Cristo como meu único e suficiente Salvador. Aí se denomina cristão, tá? Ô pastor, nessa questão de cristão, o povo da congregação adventista, eles também são cristãos? São cristãos, porque eles acreditam em Cristo, né? Eles acreditam em Cristo. Todos que acreditam em Cristo são cristãos. Todos. Por que fala que algumas dessas daí são seita? Não, aí é uma outra matéria, né? É uma outra matéria chamada Seitas e Heresias, que tem no curso médio, né? Tem no curso médio. Mas assim, por que são seitas ou heresias? Porque tem pontos que não está de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, os irmãos da congregação cristã, eles acham que nós somos primos, qualquer coisa, menos irmãos deles, né? Entendeu? Eles têm muito eles esse... Não tem pastor, né? Hã? Não tem pastor. Eles têm ancião lá, cooperador, né? Tem tudo isso. Né? Oi? Mas assim, Testemunha de Jeová, né? Também acredita em Cristo, mas eles têm muitas heresias também, né? Não acredita, então. Porque eu sei, Acredito em Cristo como profeta. Não, mas tem... se a irmã estudar profundo lá na questão da Testemunha de Jeová, eles acreditam que é só os 144 mil, que vai ser salvo e tal, né? E vai ter um lugar preparado, aí mostra um monte de coisinha lá, de figurinha lá, né? Mas é uma outra matéria, né? Senão a gente foge aqui do conteúdo aqui. O conteúdo aqui é pecado, né? Então vamos lá. Em resumo, o que Pelágio fala, né? O homem consegue viver sem pecado. Isso não procede, tá, irmãos? Eu estou resumindo aqui o que Pelágio fala. Agora vamos lá, o que Armínio fala, né? Vamos falar um pouquinho sobre Armínio. Você vê como que... Esse Armínio é que eles falam Armínio. Isso, os arminianos, né? O senhor falou que a gente é. Que nós somos, nós pentecostais geralmente tem essa tendência de ser arminiano. Por quê? Porque nós acreditamos que é por luta, né, que nós conseguimos a salvação, né? Eu não posso também entrar num debate com vocês de ser arminiano, ser calvinista, porque os dois, se a gente for analisar, nós vamos ver isso agora, até na questão de Armínio, os dois, tanto o calvinista quanto os arminianos, eles têm seus pontos que condiz na palavra de Deus, tá? Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos terminar aqui sobre... Eu não vou esquecer essa não, até porque faz parte, tá? Senão eu vou estar atropelando. Vamos falar aqui sobre Jacob Armínio, né? Ele, olha só, não precisa anotar nada, só para você ter conhecimento, tá? Só para ter conhecimento. Jacob Armínio, esse nome está certo, tá? Ele foi um teólogo holandês, né? Só para conhecimento de vocês, em 1560 e 1609. Ele perdeu seu pai logo na infância. Logo na infância ele perdeu seu pai. Aí se passou-se alguns anos, ele perdeu a sua mãe e os seus irmãos. E ele se tornou uma pessoa órfã. E um pastor adotou Jacob Armínio, né? E ele, por morar na casa de um pastor, ele começou a estudar a Bíblia, né? Aí um outro pastor pegou ele também, levou para uma cidade,
e eles começaram a estudar a Bíblia, né? E ele se tornou um dos maiores teólogos, né? E ele, tendo alguns professores calvinistas é aqueles que acreditam que, né, que a graça é o suficiente para a salvação, está tudo certo, você não precisa fazer mais nada, já está predestinado aqueles que vão ser salvos, né? Os eleitos de Deus já está escolhido, né? Esse é o pensamento dos calvinistas. E ele, Jacob Armínio, falou assim: eu não concordo com isso, e ele, né, debatia muito com os calvinistas. E ele agora, em 1608, se coloca ele para fazer um debate com um calvinista. Olha só, Armínio, os arminianos que acreditam que a salvação é por luta, é por conquista, é com força. Eu acredito assim, irmãos. Eu não acredito numa coisa muito fácil, não. Tem gente que acha que é tudo muito fácil, né? Eu acredito que é passando pela porta estreita, né? Eu acredito que é aquele que vencer. A Bíblia diz que o céu é tomado à força, né? Oi? A Bíblia diz que o céu é tomado à força, né? Exatamente. Aquele que vencer. Então, para alguém vencer, tem que ser o quê? Lutador, né? Eu vou mais por esse caminho, irmão. Eu não vou muito pelo caminho da facilidade, não. Da facilidade, porque um caminho muito fácil, de repente, né? Eu já sou eleito mesmo, está tudo certo. E se eu tiver errado? Já se perdeu. Aí não tem mais jeito para voltar, né? Aí não tem mais jeito para voltar. E nós não somos espíritas que acreditam na reencarnação, que a gente volta, né? Em um espírito melhor, né? Aí morreu uma vez, a Bíblia fala que só resta o juízo. Então não é melhor você acreditar que tem que ser com luta, que tem que ser com dificuldade, que você tem que vencer para herdar a coroa da vida eterna? Então Armínio, ele sempre debatia com os calvinistas nessa questão, né? Não é fácil como vocês estão falando. Aí colocaram os dois, né? Armínio e um teólogo calvinista. E Armínio, para você ter ideia, irmãos, ele sempre estudou com os calvinistas. Depois que ele seguiu, né, começou a analisar, estudar, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Depois ele falou assim: opa, está errado isso aí, né? Aí chamaram eles para um debate, né? Porque ele até propôs, Armínio até propôs, então nos chame para um debate, mas que tenha base bíblica, e chamaram para o debate, né? Aí isso aconteceu, né? A Suprema Corte colocou eles em debate. Isso aconteceu em 1608. Conclusão. Qual foi a conclusão? Entre os calvinistas e os arminianos. Qual foi a conclusão? Os dois estão corretos. Aí chegou-se um decreto dizendo assim, ó, a partir de hoje, né, que haja respeito um para com o outro, né? Tá dando para vocês entenderem aí, irmãos? Então, se alguém perguntar para vocês, uma vez eu estava fazendo um curso de pós-graduação em aconselhamento pastoral na Faculdade Batista, lá em Perdizes, em frente à PUC, né? E lá só tinha pastores, né? Nessa sala de aula. E aí um dos pastores me perguntou: e aí, pastor Maurício, o que você é? Você é arminiano ou você é calvinista? Eu falei assim: irmão, eu sou arminiano, mas eu creio também, né? Eu creio também em algumas afirmações que diz os calvinistas. Essa é a afirmação mais correta. Esses dias eu levei um teólogo lá para a nossa igreja para dar uma palestra lá. Não sei se alguém conhece aqui. Até esqueci o nome dele agora. Ele tem um programa no rádio aí. Tem um programa no rádio. César Calvo. Não, outro. Não, é do mesmo programa tem até ele aqui no celular. Então eu levei um teólogo lá. Aí eu perguntei para ele: e você, né?
arminiano, porque ele é da Assembleia de Deus. Você é arminiano, você é calvinista. Aí ele falou assim: pastor, eu sou os dois. Não, ele não falou assim, não. Ele falou assim: pastor, eu sou crente. Eu sou crente, não quero entrar nesse detalhe. Ponto final, acabou. Eu sou crente cristão. Mas assim, querendo ou não, irmãos, a tendência dos pentecostais são arminianos. Tá? Eles acreditam. Agora, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, são igrejas que vai mais para a linha dos calvinistas. Tá? São boas igrejas? São boas igrejas, não tenho nada contra essas igrejas. Pastor, é uma igreja que se deve congregar? Não tem nada de errado nisso. Como eles também respeitam a nossa opinião, né? Por sermos pentecostais, e lá eles não acreditam nem no batismo com o Espírito Santo, né? Mas a gente tem que respeitar também a opinião deles. Pastor, dizem que o tradutor da Bíblia em português, ele estudou muitos calvinistas, não foi? Pelo menos eu ouvi falar. Quem foi um dos maiores tradutores da Bíblia? Nós aprendemos isso. O João Ferreira de Almeida. Isso. Então vamos lá. Agora vamos aqui. Qual o conceito de pecado que Armínio fala? Vamos entender, o que ele fala acerca de pecado. O Armínio, Jacob Armínio, o que ele fala? Vamos lá. Olha só o que Jacob Armínio fala. Deixa eu encontrar aqui. Recebemos em Adão. Pode até anotar aí, irmãos. Jacob Armínio. Recebemos em Adão a corrupção do pecado, vírgula, sem a ajuda de Deus, vírgula, nós não obedecemos o mandamento. Nós não obedecemos o mandamento. Agora vamos lá, Quem que pode me responder essa aqui? Os irmãos que estão participando? Alguém de lá de trás pode me responder? Se você concorda com essa afirmação de Armínio? Recebemos em Adão a corrupção do pecado. Vocês concordam lá do fundo? A irmã fez assim, E as irmãs da frente aqui, se a irmã não concordar, a irmã faz assim, Concorda ou não concorda? Concordou? A corrupção é pecado, né? Não concorda. Olha o que Armínio está falando. Recebemos em Adão a corrupção do pecado. Concorda? Então faz assim, irmão. Isso, maravilha. Todos aqui da sala concordam? Isso é o pecado adâmico, chamado pecado adâmico, que veio da origem de Adão, tá? Então isso é Bíblia, tá, irmãos? Herdamos de Adão o pecado, tá? É como se fosse um DNA, tá no nosso sangue, é o pecado de Adão, tá? E aqui ele continua: sem a ajuda de Deus, nós não obedecemos o mandamento. Vocês concordam com essa afirmação? Sim. Sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos obedecer a Deus? Certo? Também concordo, Porque precisamos de ter a ajuda de Deus, porque, querendo ou não, por isso que eu sempre falo, estou falando agora como pastor, tá? Sempre falo que é importante nós estarmos congregando, Querendo ou não, cada vez que nós viemos ao culto,
ouvimos uma palavra, né? Somos abençoados por Deus, né? Deus acaba nos fortalecendo naquela nossa fraqueza, e é assim que a gente vai vencendo, irmãos, uma muralha atrás de outra, e vamos vencendo, né? Agora, aquela pessoa que se afasta da igreja, né? Vem à igreja só nos domingos, como aqueles crentes não é cristão, aqueles católicos, né? Aqueles católicos, porque o catolicismo ainda não saiu dele, né? Porque o catolicismo geralmente só vai para a igreja no domingo, né? Eu estou falando aquele católico que vai para a igreja, né? Só vai para a igreja no domingo, né? E olhe lá quando vai no domingo, se tiver um sol maravilhoso, praia, sítio, vai para um monte de lugar, né? Aí, uma pessoa dessa, irmãos, querendo ou não, ela tem uma facilidade muito grande de andar numa vida de pecado, né? Por isso que nós temos que se aproximar mesmo de Deus, termos relacionamento maior com Deus, querendo ou não, isso vai afastando nós do pecado. Isso eu estou falando todos os pecados, tá, irmãos? Que rodeia a sua vida. E ninguém é forte, tá, irmãos? Ninguém é forte, tá? Isso aí nesse pecado não cai, não existe isso. Tire isso da sua cabeça, pelo amor de Deus. Outra coisa também, estou falando de exemplo de pastor aqui, tá? Já está fugindo um pouco da teologia aqui, mas por exemplo, eu sozinho, vou fazer uma visita para uma mulher sozinha dentro de casa, tá certo isso, irmão? Não, pô, eu sou santo, eu sou não sei o que, irmãos, né? Eu já começa com mau testemunho aí, né? A Bíblia fala que eu tenho que dar bom testemunho, não é verdade? Como que eu vou entrar na casa de uma mulher que está sozinha dentro de casa? Está errado isso aí, né? Que testemunho que eu estou dando? Embora não aconteceu nada, né? Mas eu já estou dando um mau testemunho. E se de repente, né, falam que aconteceu alguma coisa, né? Como é que você vai provar? Não é verdade? E outra, não tem ninguém forte. Vou dar um exemplo aqui, né? Uma vez me ligam meia-noite não, era 1h da manhã, me ligam 1h da manhã e pede para mim estar levando uma irmã por pronto-socorro, né? Aí, pastor, pode vir aqui me socorrer e tal. Aí, irmão, não sei como foi, a irmã está em casa sozinha, e ela estava de camisola, querendo que eu levasse ela para o pronto-socorro sozinha. Tomara que seja feio dragão, né? Não, podia ser o que for, irmão. Não, estou brincando, pastor. A gente tem que ser prudente, irmão. Eu estou brincando. Falei o quê, irmão? Desse jeito não dá, irmão. Cadê seu marido? Né? Cadê seu marido? Não tá, foi na casa da mãe dele e tal, não sei o que. Irmão, não posso fazer nada, né? Isso porque eu estava do lado, estava com a minha esposa, né? Tem coisas, irmão, que a gente tem que fugir. Ser prudente, né, professor? Ser prudente. E tem umas pessoas que já fazem de propósito, então, às vezes, né? Exatamente. Então, irmãos, estou falando isso aí de prática pastoral, tá? Eu sou, tem 21 anos que eu dirijo, né, o nosso ministério lá. Tanta coisa, irmão, que acontece, que as pessoas caem numa armadilha de Satanás, achando que é forte. Nós não somos fortes, irmão. Por isso que o tempo todo a gente tem que pedir: Deus, me ajuda, Senhor, me dê força, que a tua graça venha sobre a minha vida, né? Mas vamos continuar, senão eu acabo pregando aqui. Pode? Nesse caso, o senhor sendo teólogo, hoje existe alguns teólogos que são presos nessas opiniões ainda? Não, irmã, na verdade a maioria, elas sempre seguem, por exemplo, os que estão de acordo com a palavra de Deus. Foram teólogos que surgiram
nestes séculos, né? Até mencionei alguns séculos aqui, séculos anteriores, que esses ensinamentos se vinham por muitos e muitos anos. Aí vem sempre um outro teólogo rebatendo, né, aquele conceito lá, dizendo que não é bíblico. Né? Deu para entender, mano? Né? Então, né, hoje, graças a Deus, né, se temos bons materiais aí, para sempre seguirmos a palavra de Deus. E tudo vai se aperfeiçoando conforme a vontade de Deus. Isso, tudo vai se aperfeiçoando conforme a vontade de Deus. Passa o próximo aí, irmão. Você vê que a gente ficou uma aula inteira, 2 aulas, falando desses 4 teólogos. Mas eu vejo isso como de supra importância para a vida de vocês. A aula acaba que horas, irmão? Já acabou, né? Mas assim, é 9h30, né? Já é 9h45. Mas assim, a questão, a origem e o problema do mal, definições do pecado. Então, nós vamos deixar isso porque esse assunto também, ele traz muitas polêmicas e eu queria estar trabalhando com vocês com mais tempo. Não adianta correr, não adianta correr. Vocês querem que eu corra? Não. Vamos devagar, mas aprendendo, não é verdade? Mas assim, ó, eu quero que vocês... O ano que vem tem mais, né? Isso, o ano que vem tem mais. É só o ano que vem que eu volto, tá? Ó, o que nós vamos aprender, né? Deus não é o autor do pecado. O pecado se originou no céu. O pecado não é inventor. O homem não é inventor do pecado, tá? Pecado original, né? Em relação a Deus, em relação a Satanás, em relação a anjos e em relação ao homem. Isso é o que a gente vai aprender, tá, irmão? Pecado original, tá? Pecado original, consequências do pecado no céu, na terra, né? E trataremos também da morte espiritual, da morte, tanto espiritual, quanto física, quanto eterna. Vamos tratar isso também, tá? Nós vamos também tratar sobre as consequências do pecado, tá? Consequências do pecado. Todo pecado tem sua consequência, sim ou não? Sim. Nós vamos aprender isso, né? Tanto aqui na terra, como no céu, né? E como na natureza também, tá? Deus não criou o leão para comer a ovelha, não, tá? Era para todo mundo viver numa harmonia, mas vamos lá. Vamos lá. O que é transgressão? Conceito de transgressão, conceito de piedade, tá? Vamos aprender. Existem graus de pecado, nós falamos aqui na sala de aula. Nós vamos trabalhar sobre as consequências do pecado na vida do crente, tá bom? E nós vamos falar aqui, ó, pecado e o crente. É bem interessante isso aqui, ó. O pecado e o crente, né? O crente pode pecar, né? Poder não, né? Mas a gente vai tratar. A gente vai tratar esse pecado, né? Ficar vivendo. Olha só, consequências do pecado na vida do crente. Tem bastante assunto aqui, viu? É forte, né, irmã? A salvação para o pecado na vida. A salvação para o pecado na vida do crente, né? Nós vamos falar também sobre o pecado do Espírito Santo, né? O pecado que não tem perdão. Esse é o pior, né? Tem pecado que não tem perdão, pecado contra o Espírito Santo. A gente vai entender isso aí também, o que é o pecado contra o Espírito Santo, tá bom? Então tem bastante conteúdo aqui, vai agregar bastante para a vida dos irmãos. Irmãos, aqui nós terminamos essa aula, né, desse ano de 2021. Pode encerrar. Que Deus continue abençoando a vida de vocês.